Vamos iniciar a nossa reunião pública desta noite, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que todos nós possamos estar com os nossos corações abertos, as nossas mentes receptivas aos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, está iniciada a nossa reunião pública desta noite. Boa noite, Anair, seja bem-vinda. A nossa reflexão hoje, está me ouvindo bem, Anair? Vendo bem? A nossa lição de hoje, iremos refletir sobre o tema fora da caridade não há salvação. Então, o que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Então, aqui nós temos uma passagem, né? Uma história que Jesus contou, que vem elucidar a parábola do bom samaritano. Se não, vejamos. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá: aqueles que estarão à sua direita, vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem teto e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida: aqueles que estarão à sua esquerda, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de teto e não me alojastes. Tive nu e não me vestistes. Tive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas proteções a um desses mais pequenos, deixastes de dá-las a mim mesmo. E então estes irão para o suplício eterno
e os justos para a vida eterna. Então o doutor da lei, tendo se levantado, então Jesus, ele contou essa história, falando que para ganhar o reino de Deus, que Deus vai chegar um dia, como se fosse o dia do juízo final, e que ele vai separar as pessoas, vai separar todo mundo, os bons de um lado e os maus de outro lado, né? Então aí ele fala, o que a gente precisa fazer para a gente ir para o reino dos céus? Aí ele fala aqui, ó, a gente tem que matar a fome. Se alguém tiver com fome, nos procura, nós temos que matar a fome dessa pessoa. Se alguém está com sede, nós temos que matar a sede, dar um copo de água. Se alguém está sem teto, está na chuva, está no frio, a gente tem que dar um alojamento, tem que ajudar essa pessoa, não deixá-la no relento, no desamparo. Se a pessoa estiver nu, a gente tem que dar uma roupa, vestir essa pessoa. Às vezes ela está com frio, ela está passando frio, né? Então a gente pode dar um agasalho. Ou mesmo, não tem roupa, a gente pode dar roupa, a gente tem muita coisa. Ou às vezes a pessoa está doente, a gente pode o quê? Dar uma gota do remédio. Às vezes ele está preso, né? Muitas vezes, aqui ele fala, estava preso e não me visitastes. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? A gente tem que fazer o bem, ajudar as pessoas. Não adianta a gente achar que a gente vai ficar dentro de casa, de bracinhos cruzados, orando, pedindo. É muito bom. Só que o que a gente necessita? Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas e ajudar as pessoas. Ajudar uns aos outros. É isso que Jesus está falando. Quando nós chegarmos na espiritualidade, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que a gente fez aqui na Terra. De tudo que Deus colocou nas nossas mãos. E aí, muitas vezes, teve a oportunidade da gente fazer o bem e a gente não fez. Nós deixamos a oportunidade passar, né? Então, aí mais adiante aqui nessa passagem evangélica, olha o que o doutor da lei fala para Jesus, pergunta para Jesus. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar, Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu, que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhes disse, respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe, aí ele começa a contar a parábola do bom samaritano, né? Olha que interessante. Então, o doutor da lei queria ver o que Jesus ia fazer, como que ele ia se safar. Porque tinha as escrituras do Antigo Testamento, da época de Moisés, né? Que é a época, o Torá. Todos os filósofos, religiosos que vieram antes de Moisés, depois de Moisés. Então tem toda aquela lei, aquela escritura antiga, né? Então eles ficavam tentando Jesus para pegar ele em contradição, para poder falar assim, tá vendo? Ele tá contra as escrituras, ele tá contra o Torá. Então aí, para poder prender Jesus, porque eles achavam que Jesus não estava correto, né? Jesus era uma ameaça, porque multidões e multidões vinham atrás de Jesus, queria que ele curasse, porque ele curava os doentes, mas ele ensinava também. Ele esclarecia, ele curava, né? Ele consolava. Então, Jesus era um educador, né?
Então, o que ele falou para ele? O que está escrito? O que Jesus fala para ele? O que está na lei? O que está escrito? O que você lê nela? Aí ele fala: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmo. Aí Jesus falou: muito bem, certinho, faz isso e viverás. Amar a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar e depois amar o próximo, né? Você cumpre a lei se você fizer isso daí. Só que aí ele vai e pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? Né? Quem é esse próximo? Aí ele conta a história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões que o despojaram. Cobriram-no de feridas e se foram. Roubaram alguém que estava ali na estrada, machucaram, bateram, jogaram ali na beira da estrada e seguiram, e foi embora os ladrões. Largou aquele homem caído, machucado. E aí, passando por ali, aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Olha só, um sacerdote. Um sacerdote era um religioso, pregava a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Ele viu aquele homem semi-morto, machucado, o que ele fez? Pulou para o outro lado da estrada, passou pelo outro lado, fingiu que não viu e foi embora. Aí passou aí um levita, aí passou um pouquinho, veio um levita, passando por ali. Veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. O levita também era um estudioso da lei, das leis. Então, ele era um religioso. Então, ele era considerado um estudioso da lei. O que ele fez? Viu aquele homem caído, passou pelo outro lado, foi embora, não deu nem confiança para aquele homem que estava machucado. Aí, passou mais um pouco, veio quem? Um samaritano. Um samaritano que viajava. Chegou ao lugar onde estava o homem, viu, foi tocado de compaixão por ele. Quando ele viu aquele homem machucado, meio desacordado, ensanguentado, ele ficou com dó, ficou com pena do homem, ficou com compaixão, o samaritano. Aproximou-se dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e os enfaixou. Então ele fez tipo um curativo ali, uns primeiros socorros com o que ele tinha. Ele tinha azeite, ele tinha o óleo, né? E vinho, é o que ele tinha. Lavou com aquilo ali, pôs um paninho, uns panos, enrolou, né? Fez um primeiro socorros ali. Aproximou-se, né? E colocou ele no seu cavalo, pôs ele no cavalo e foi puxando ele até chegar numa hospedaria. E ali na hospedaria, colocou ele, cuidou dele. E aí, no dia seguinte, ele tinha que seguir viagem, o samaritano. Aí ele deu 2 moedas pro hospedeiro e falou para ele: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que gastar a mais, se for necessário, eu te pago na minha volta da minha viagem. E foi embora. Então, aí Jesus fala, isso ele está contando uma historinha. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois disse-lhe Jesus: e fazei o mesmo. Evangelista Lucas, capítulo 5, versículos de 25 a 37. Então aqui vem a finalização da nossa história. Aí ele pergunta para aquele doutor da lei que estava perguntando para Jesus. Aí ele perguntou para ele: quem desses homens, dessas pessoas que passaram, viram o homem caído, machucado, quem você acha, quem ali foi o próximo, né? Quem agiu? Aí ele fala: aquele que teve de misericórdia, quer dizer, o samaritano. O samaritano era tido
como pessoas de má vida, pessoas que não estudavam as leis, não eram religiosos, então eram tidos um povo de má vida. Então não tinha valor. Então aqui ele vem falar para nós que não importa para nós quem a gente é. Isso não tem importância. Não tem importância se eu sou um presidente. Não tem importância se eu sou um doutor. Não tem importância se eu sou um religioso. Isso não tem importância. Se eu sou a dona fulana, não tem importância. Riqueza, títulos, poder, isso não importa. O que importa é as nossas ações. O que é necessário é o nosso coração. O nosso coração, ele tem que se enternecer, se compadecer quando a gente vê alguém caído. Como aqui disse anterior, eu estava nu e me vestistes, eu estava com sede e me deste a água, eu estava com fome e me alimentastes, eu estava com frio e me agasalhastes, eu estava doente e me deste a gota de remédio, eu estava preso e fostes me visitar e me falou palavras de consolação, de esclarecimento. Então é isso que importa. A gente precisa de mexer, arregaçar as mangas. Sabe arregaçar as mangas? Rezar é muito bom, fazer oração é maravilhoso, mas tem hora que a gente precisa de agir. É necessário o quê? Ação. A ação. Não adianta, a pessoa tá com fome, a criança tá com fome. Não adianta eu ficar falando, não adianta eu ficar fazendo oração, não adianta. Ela precisa de quê? De pão, de leite, de comida, de arroz, de feijão. Ela precisa de comida, alimento, coisa material, né? Outra coisa, às vezes a pessoa tá com febre, tá com dor, tá doente, ela precisa do quê? Remédio. Não é oração, é remédio. Ela precisa que a gente leve a gota de remédio, do dipirona, para baixar a febre, para tirar a dor, né? Então, nós precisamos ajudar mais as pessoas. Esse capítulo, ele se intitula Fora da Caridade não há salvação. Nós todos queremos o quê? A salvação. Eu quero ser salva. Eu quero salvar da dor. Eu quero salvar da falta de paz que eu não tenho. Da falta de alegria. Da falta de felicidade. Né? Eu quero me salvar. Eu quero me salvar de muita coisa ruim, de tristeza. E como que eu me salvo? É fazendo bem. É ajudando as pessoas. É por isso que está escrito, fora da caridade não há salvação. É só fazendo bem, é só ajudando as pessoas, é que nós vamos salvar. Salvar o quê? Salvar toda a nossa história, a nossa carga espiritual que a gente traz, né? Eu, em outras vidas, eu tenho certeza que eu derramei lágrimas, eu fiz pessoas sofrer, eu sei que eu destruí lar, eu sei que eu fiz muita coisa ruim. Por quê? Porque eu sinto uma tristeza, uma falta de paz, uma falta de alegria, uma melancolia. Todos sentimos. Por que a gente sente isso? Porque a gente é espírito que traz um passado ainda delituoso. Nós ainda não praticamos o bem. Nós precisamos fazer o bem. O nosso planeta hoje, na atualidade, ele é rico. Ele é rico de oportunidades. Hoje, quem é rico está mais rico. Quem é pobre está mais pobre. Então, hoje é a época da gente fazer o bem.
Levar comida para aquele que está passando fome. Tem muita gente passando necessidade. Levar roupa. Nós temos roupa demais. A gente só tem um corpo. A gente só tem, como diz a dona Ritinha, só tem 2 pés. Só 2 pés. Só precisa de 2 conga, como diz ela, né? Então a gente não precisa de muita coisa para viver, nem de muita roupa, nem de muito sapato. A gente pode ajudar mais as pessoas, fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. A gente só vai ser feliz, a gente só vai salvar fazendo o bem, fazendo a caridade. E aqui especificamente nessa passagem ele vem falar da caridade material. É a caridade de doação, de doar as coisas. É dar comida, é dar roupa, gota de remédio, é visitar o preso na prisão, ele tá falando aqui, né? É aquele que tá sem teto, que tá na rua, é ajudar as pessoas. É a caridade material aqui. A parábola do bom samaritano mostra para nós que não importa título. Título é bobagem. Se eu sou doutor, se eu sou um presidente, se eu sou governador, se eu sou um advogado renomado, isso tudo, se eu não fizer o bem, é bobeira. Por quê? Porque Deus investe em nós, dá-nos uma profissão que a gente pode ser bem sucedido, ganhar dinheiro e ficar bem. Só que a gente também tem que ter uma parcela de contribuição com as outras pessoas, tem que ajudar. Deus dá para nós, para a gente ajudar as pessoas. Então, a parábola do bom samaritano, não importa quem você seja. O que importa é você fazer o bem a qualquer um. Ele perguntou para o homem, como você chama? Onde você mora? De onde você vem? O que você está fazendo? Ele não perguntou nada. Simplesmente ajudou o homem que estava em necessidade. Caído, machucado, não tinha condições de levantar, não tinha condições de nada. Tinha que alguém ajudar. Se não ajudasse, ele morreria ali. Então, quantas situações na vida a gente já passou por isso? Muitas vezes. Muitas vezes a gente passa na rua, vê alguém deitado. Esses dias mesmo, eu vi, perto de um lugar que eu passei, um senhor na calçada, com um cobertor, nessas dias frios, enrolado no cobertor, com umas mochilas, uma sacolinha, na calçada. Aí tinha uma moça que parou o carro, foi lá e conversou com ele, para ajudar ele. Então, assim, é isso que tá falando. Muitas vezes a gente vê e não ajuda. Deus envia, manda na nossa casa. A gente anda pela rua, encontra com os necessitados. E o que a gente faz muitas vezes? Finge que não vê, né? Fica cego. Cego não enxerga o necessitado. Finge que não vê. Outras vezes a gente vê alguém pedindo, alguém chorando, alguém precisando. O que a gente faz? Fica surdo. Não escuta. Porque aí eu não preciso ajudar. Então, não. Nós queremos ficar livre. Nós queremos nos salvar. Fora da caridade não há salvação. Sem fazer o bem, sem ajudar as pessoas, a nossa vida não vai melhorar. Se a gente quer uma vida melhor, um futuro melhor, vidas sucessivas para frente melhor, então tem que melhorar, tem que mudar. Fazer o bem, ajudar as pessoas. É tão bom ajudar as pessoas, não é? É maravilhoso. No começo a gente ajuda na marra. Enfia a mão no bolso na marra, a gente reclama, mas depois, conforme a gente vai mudando, vai ajudando mais as pessoas, ajuda um, ajuda outro, a gente vai gostando. Aquilo já não é mais ruim. Quer dizer, fora da caridade não há salvação. Sofrimento, falta de paz, né? Falta de amor,
Isso acaba. Quando a gente começa a fazer caridade, ajudar as pessoas, tudo isso de ruim acaba no nosso coração. A gente melhora, a gente fica outra pessoa. A gente fica mais feliz, a gente dorme melhor, né? A gente tem mais amor, a gente modifica, se transforma. Então a gente precisa mudar, se transformar, né? Precisa ajudar as pessoas. Aqui também nós temos, aqui no Evangelho, o maior mandamento, né? O maior mandamento o que nesse maior mandamento, nesse item, o que ele fala para nós? Olha só, ele diz assim, outra passagem de Jesus Cristo. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar. Senhor, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a esse. Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e o profeta estão contidos nesses dois mandamentos. Evangelista, Mateus, capítulo 27, versículos de 34 a 40. Então, olha só, aqui, eles resumem em quê? Em que ele resume os ensinamentos? Porque antes de Jesus vir, né, na Torá, os ensinamentos da época de Moisés, dos outros profetas, tinha muitos ensinamentos. Moisés mesmo recebeu o quê? 10 mandamentos. Né? Aí Jesus Cristo veio e resumiu em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus só resumiu em 2 mandamentos, né? E esse mandamento, o maior mandamento, ele quer dizer o quê? Fora, não pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, o primeiro é amar a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que cuida de nós, que vela por nós, que nos assiste, que nos ampara, faz tudo pelo nosso crescimento. É o nosso Pai amado. E depois amar o nosso próximo. Eu vou amar o meu próximo como a si mesmo. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Então, o que eu quero para mim? Felicidade. Quero ser feliz, meu Deus. Então, eu tenho que levar para o meu próximo o quê? Felicidade. Porque o que eu vou levar para o meu próximo? Aquilo que eu quero para mim. Se eu quero para mim felicidade, eu tenho que levar felicidade, né? Ai, meu Deus, eu preciso de paz, tranquilidade, harmonia, equilíbrio. Eu preciso. Então, é isso que eu tenho que levar para o meu próximo. Paz, harmonia, equilíbrio, não é verdade? Tranquilidade. Isso que eu tenho que levar. Agora, se eu não levar essas coisas para o meu próximo, é da lei de Deus. Aquilo que eu faço é o que volta para mim. É da lei de Deus. Deus é maravilhoso. Para Deus não tem. Ai, esse meu filho é querido. Ai, esse meu filho é o bonitinho. Ai, esse é o feinho. Ai, esse eu não quero. Não tem isso para Deus. A lei de Deus é única para todos. O que você planta, meu filho, pode plantar. Ah, papai, quero plantar carrapicho. Muito bem, você escolheu essa sementinha? Ótimo, pode escolher o que você quiser. Planta. Plantei carrapicho. Deu carrapicho. O que eu vou colher? Carrapicho. Vai me espetar, vai me machucar. Então, tudo que eu faço para o outro é da lei de Deus. É o que volta para mim.
Se eu levar tranquilidade, paz na vida das pessoas, é isso que vai vir para mim. Agora, se eu levar intriga, maledicência, rolo, confusão, mentira, é isso que vai voltar para minha vida. Porque é da lei de Deus. A lei de Deus ela é infalível. Tudo que eu fizer para o outro é o que volta para mim. E aí Jesus Cristo vem e fala para nós, o que Jesus fala? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho que amar o meu irmão como eu me amo. Então, o que eu quero para mim? Eu quero saúde. Eu quero muita saúde, Senhor. Não quero ter dor, não quero ter doença. Para isso, eu não posso adoecer as pessoas. E a gente pode adoecer as pessoas. A gente pode levar doença. Pensamento ruim, meu pensamento desequilibrado. Sabe aquele pensamento ruim para as pessoas? Tomara que ele machuca. Tomara que ele quebra a perna. Tomara que nada dá certo na vida dele. Pensamento negativo. Olha que pensamentos doentios para adoecer o nosso irmão, o nosso próximo. O que vai acontecer? Esses pensamentos voltam para nós. E o que eu vou ter? Doença, dor, sofrimento. Então, nós, através do pensamento, através da palavra, através das ações, a gente pode adoecer as pessoas. Então, nós temos que mudar. A gente, fora da caridade não há salvação. Volto lá na frase. Fora da caridade não há salvação. Então, para mim salvar da falta da doença, do sofrimento, da falta de paz, de saúde, falta de amor, eu preciso fazer a caridade. Quem quer fazer caridade? Ajudar as pessoas, ser boa, se compadecer com o sofrimento e ajudar as pessoas. Temos aqui nesse capítulo esse trechinho, necessidade da caridade segundo São Paulo. Olha só, é maravilhosa essa passagem, segundo São Paulo. Olha só. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas. E se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então não adianta falar muito, né? Entregar todos os bens. Não adianta. Não importa, né? O que importa? Vamos ver. A caridade é paciente. Agora aqui, ele já vem falar do quê? Já vem falar da caridade moral. Antes, com a parábola do bom samaritano, Jesus fala para nós do quê? Caridade material. Temos que doar coisas para as pessoas que necessitam de coisas. Se a gente não doar coisas, elas morrem de fome. Elas passam tanta necessidade que pode morrer. Pode perder o corpo de carne. Agora aqui, essa passagem de São Paulo vem falar da caridade moral. Diferente.
Ó, a caridade é paciente. Meu Deus! Ter paciência é caridade? Sim. É doce e benfazeja. Então, a caridade, ela é paciente. Tem que ter paciência. Às vezes, a pessoa precisa da nossa compreensão, da nossa paciência, né? Ela está desequilibrada, ela está doente. É uma pessoa que está desarmonizada, desequilibrada. O que a gente precisa fazer com gente assim? Adianta eu gritar, descabelar? Não. Paciência, né? Aqui ela fala, a paciência é doce, doce, benfazeja, de bem, de bondade. Doce, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa, né? A caridade não é invejosa. A gente é uma pessoa invejosa? A gente é. A gente ainda é uma pessoa invejosa. Mas a gente está lutando para ir deixando desse sentimento, tirar de nós. Quando a gente pensa, vê alguém melhor se dando bem, a gente já fica com inveja. Ah, por que ele tem isso? Por que ele ganhou? Por que não fui eu? Então, a caridade não é invejosa. Então, temos que lutar para não ficar com inveja das pessoas. Não é temerária e precipitada. Então, a caridade, ela não é temerária, aquela coisa que você teme. Eu não sei se vou, se não vou, se faço. Não, ela é precipitada. Faz uma coisa sem pensar, sem analisar os prós, os contras, o que é bom. A caridade, quando a gente vai fazer, a gente precisa de sabedoria. Ter sabedoria. Às vezes a pessoa está precisando de uma orientação, de um esclarecimento, de uma ajuda, né? E precisa do nosso raciocínio, da nossa razão. Aí ele fala assim, não se enche de orgulho. Ai, eu sou boa. Você viu? Eu sou caridosa. Eu vou te ajudar. Isso aí é orgulho. A gente se acha que a gente é melhor do que o outro. E muitas vezes não é nada. A gente também sofre, a gente também passa por perrengue. Então não é assim não, né? Não é desdenhosa. Então a caridade a gente não pode desdenhar, achar que a gente não vai passar por aquilo, né? Humilhar a pessoa, não procura seus próprios interesses. Então a caridade, ela não procura seus próprios interesses, né? Eu vou te ajudar porque eu estou interessada nisso mais para frente. Você é uma pessoa que mais para frente você pode me devolver essa ajuda que eu tô te dando. Então, não. A caridade, ela não procura seus próprios interesses. A gente não pode ajudar com interesse. Não se melindra e não se irrita com nada. Ah, você vai ajudar alguém, a pessoa fala alguma coisa, você já fica brava, você já fica nervosa, já se irrita, já se melindra, já não quer ajudar mais. Já não quer ajudar, já quer largar a mão, já quer desistir. Não é assim. Quando a gente vai ajudar, muitas vezes a pessoa, é como eu falei, ela está desequilibrada, ela está precisando de ajuda. Às vezes ajuda mais moral, esclarecimento, conversa, diálogo, do que coisas materiais. Então, a gente precisa ter equilíbrio, né? Eu não posso ser um desequilibrado. Qualquer coisinha eu vou irritar, qualquer coisinha eu vou desistir? Não, não é por aí. Não se regozija com a injustiça. Então, quer dizer que a caridade, ela não fica feliz com injustiça. Ah, mataram seu filho. Ah, você foi roubada. Ah, não. A gente não regozija com injustiça. Não, fica feliz. Ele mereceu. Ele era um bandido. Não, não é por aí. Não é por aí. Nós espíritas, nós já temos um pouquinho de conhecimento.
A gente não tem que ficar julgando as pessoas, fazendo dessa forma aqui com eles, não. Não é assim. Aí aqui ele fala assim, ó, mas se regozija com a verdade, né? Então, a caridade, ela fica feliz com a verdade. A gente tem que ser verdadeiro. Isso tudo aqui que eu tô falando serve para todos nós, serve para mim, inclusive. A gente tem que ser verdadeiro, né? Não ficar com mentirinha, com falcatrua, com malandragem, não. Nós já temos que ir mudando, porque nós já temos um pouquinho de conhecimento. Aí ele fala aqui também, tudo suporta. Tudo suporta, vamos suportar. Porque a gente sabe por que tá reencarnado, a gente sabe por que tá aqui, por que tá passando dificuldade. A gente sabe que tudo isso é para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Se a minha vida hoje está ruim, eu busquei isso. Então eu tenho que fazer diferente para que ela seja melhor mais para frente, para que ela modifique. Se eu continuar com a mesma vida ruim, fazendo mal, prejudicando as pessoas, ela vai continuar assim. Eu vou ter vidas futuras com sofrimento. Então eu tenho que mudar, né? Tudo suporta. A gente é uma filha de Deus. Nós somos um bravo, um guerreiro, né? Nós não vamos desanimar e desistir e já ficar chorando, não. A gente chora, mas logo sacode e levanta. E já vamos para frente. Aqui ele fala, tudo crê. A gente acredita em Deus, acredita nas suas leis, né? A gente acredita na imortalidade da alma, que o espírito vive. Nós acreditamos na lei de progresso, que tudo progride no universo. Nós acreditamos que nós temos muitas vidas, cada vida aprende um pouquinho, evolui um pouquinho, né? Então tudo espera. A gente espera. Tem calma, paciência, submissão, resignação. Vamos esperar. O mundo tá pegando fogo, nossa casa tá caindo aos pedaços, tá desmoronando. Calma, calma. Isso vai passar, vai melhorar. Aqueles dias ruins não são eternos, isso passa. Isso é uma provação, isso é uma expiação. Dias melhores virão, a gente sabe disso. A gente tem fé em Deus, confiança em Deus, né? Aqui ele diz, tudo sofre. Então a gente sofre, passa pelas provações, pelas expiações, porque é necessário. É para o nosso crescimento, nosso burilamento. É para a gente evoluir e crescer. Então, a gente passa por tudo isso. E aqui ele fala, agora para finalizar, né, a caridade segundo São Paulo. Agora, essas 3 virtudes, fé, esperança e caridade. 3. Fé, confiança em Deus. Esperança, vidas melhores, fazer melhor, porque vidas melhores virão. E caridade, fazer o bem. Caridade material, caridade moral, ajudar as pessoas. Permanecem, mas entre elas, a mais excelente. Qual que é a mais excelente? É a caridade. É a caridade. A caridade é a melhor das 3. É a caridade. Então, não adianta barulho, como ele disse aqui, né? Nada disso adianta. Se o que importa é fazer o bem. E a caridade moral. Deixa o coração da gente se enternecer. Deixa ele querer ajudar os outros. Vamos ajudar as pessoas. Vamos ser boas. Não vamos ficar com esse coração de pedra, não. E aí depois ele vem aqui, outro capítulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação.
Não é fora da igreja. Não há salvação. Não é fora da igreja. Por quê? Quer dizer que só quem tem religião é que vai ser salvo? Não. Tem muitas pessoas que não têm religião e já são boas. Já vou pôr meu celular para carregar, porque ele está descarregando. Então, não é fora da igreja. Porque existem pessoas que não estão em igrejas, não precisam de igrejas. São pessoas boas, são pessoas caridosas, bondosas, que ajudam as pessoas, né? Ajudam as crianças, os idosos. Então, não é fora da igreja. Não, não é. Fora da verdade não há salvação. Agora sim, a gente precisa conhecer as verdades espirituais. Sim, a vida espiritual. Saber que a vida espiritual, essa sim, a gente vai para a espiritualidade, a vida verdadeira. Reencarna, nasce, vive aqui um tempo, aprendendo, evoluindo, né? Desenvolvendo inteligência, desenvolvendo moralidade, fazendo bem, pagando os débitos de vidas passadas, expiando. Volta para a espiritualidade. Lá, prepara de novo, estuda, reencarna novamente. Então, a gente acredita, sim, na lei de progresso, na lei de evolução. A gente vai vivendo e vai evoluindo, vai vivendo e vai evoluindo. Vamos fazer diferente. Vamos fazer o bem. Vamos fazer caridade. Porque aí sim, a nossa vida melhora. A nossa situação em outras vidas futuras vai ser melhor. Porque é da lei, como eu disse. Papai, quero plantar carrapicho. Uai, tá bom, meu filho. Você escolheu essa sementinha? Sim, papai. Então pode plantar, meu filho. Só que você vai colher ela. Ela é sua. Papai, quero plantar milho. Ótimo, meu filho. Vai dar o milho. Você vai colher o milho. Então, assim é a nossa vida. Se eu plantar coisas ruins, é coisas ruins. Vamos analisar a nossa vida. Tá ruim? É porque alguma coisa, então, a gente não tá fazendo direito. A gente não tá fazendo certo. Tá mal feita, né? Aqui, ó, nós temos também, fora da caridade não há salvação, tá? Então, a gente precisa do quê? Deixar o coração falar mais alto. Quando a gente vê que alguém está em dificuldade, vamos ajudar. Não vamos passar e não ajudar. Uma roupa, uma coisinha da nossa cozinha, uma gota de remédio, alguma coisa a gente pode doar para alguém. Nós temos trabalho, né? Nós temos um emprego, a gente tem condições de comprar. Eu posso doar esse e posso ganhar outro trabalhando. Então vamos ajudar. Não deixe esse coração ficar duro de pedra. Não deixa. Vamos ajudar. Não vamos ficar cego, ver nos necessitados e fingir que não vê. Ouvir os gemidos e fingir que não está ouvindo. Que Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior possa estar presente em nossos lares, amparando a todos nós. Vamos pedir a Deus que no nosso lar hoje, na nossa reunião pública, é o dia que a espiritualidade do bem vem em nosso lar. Até os nossos familiares desencarnados que amamos, muitas vezes vêm visitar-nos também. Então vamos fazer a nossa prece, pedir a Deus, a Jesus, que esteja conosco, que possa abrir as nossas mentes, os nossos corações para o bem, que possamos ajudar mais as pessoas e ser boas pessoas. Pedimos, Senhor, que essa água que nós já trouxemos, né? A nossa garrafa com água, aqui, ó, a nossa boa noite a todos que chegaram depois.
uma boa noite, que Deus, Jesus, possa estar no lar de cada um de vocês. Vamos pegar a nossa água para ser energizada, né? A nossa garrafa de água também, para que a espiritualidade, eu creio, eu tenho plena certeza que eles estão aqui e que eles vão colocar as energias necessárias nessa água e que nós, devagarzinho, vamos tomando essa água como se toma um remédio, né? E vamos energizando e vamos nos transformando aos poucos. Não existe aquela cura milagrosa de uma vez. É muito difícil. Por quê? Porque a gente já vem de vidas passadas com muitos erros. Somos enfermos, somos doentes. Então a gente precisa ir tomando essa água fluidificada, energizada, para ir modificando, curando o nosso espírito, nosso perispírito. E, em consequência, o corpo de carne. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus por nós, pelos nossos familiares, que Deus entre em nosso lar. Se houver espíritos doentes, malfazejos, sejam levados para as escolas divinas. Limpa o nosso lar, Senhor. Coloca no nosso lar chuva de pétalas de rosas brancas. Vamos ver por todos os cômodos da nossa casa, nas camas, no chão, nos móveis, todos os lugares está sendo envolvido por pétalas de rosas brancas, caindo em nosso lar. Nós vamos também agradecer a Deus por todas as bênçãos na nossa vida, pela saúde, pela vida. Nós estamos vivos, somos vitoriosos. Nós somos agraciados por Deus, pois estamos vivos neste momento de pandemia, nesse momento de limpeza espiritual. Muitos estão desencarnando e nós estamos aqui. Não estamos aqui de graça, estamos aqui para trabalhar, para ajudar. Vamos rogar a Deus que possa dar um passe em nós, energias de luz envolvendo a nossa cabeça, esparramando, descendo por todo o nosso corpo físico e espiritual. Ó, meu Pai querido, Jesus, mestre, médico de todos nós, Maria de Nazaré, os anjos guardiões, protetores espirituais, obrigada, obrigada por todas as bênçãos em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai querido, por tudo, e que assim seja. E que todos nós não desanimemos. Somos filhos de Deus, somos cristãos, somos espíritas. Vamos fazer o bem, vamos ajudar as pessoas. Nós somos agraciados, somos felizes. Nós temos Deus, que é o nosso Pai que nos ama e que nos ampara sempre. Vamos ajudar as pessoas, vamos fazer a caridade. Fora da caridade não há salvação. Boa noite, fiquem com Deus, meus queridos. Que assim seja.